Enfim, né, gente? Enfim, Visual Studio. Nós vamos utilizar, tá? A minha proposta é para que vocês já façam a instalação do Visual Studio 2019, o Community. Tá? Ele é uma IDE de programação, tá? O que é nada mais, nada menos que é uma IDE? A IDE é um programa que permite a gente trabalhar com linguagem de programação. Então, a gente tem o Visual Studio. Através do Visual Studio, a gente pode fazer programação para desktop, programação desktop, que seria programações Windows, tá? Tanto para notebook, computadores desktop. Eu posso fazer programação para dispositivos móveis, porque eu tenho dentro do Visual Studio, eu também posso trabalhar com o Xamarin, que é a parte de dispositivo móvel. Eu posso fazer programação de jogos digitais, porque ele tem a parte do Unity também incorporado, a gente tem essa opção de fazer a instalação, tá bom? Então, a gente vai estar utilizando-se da linguagem C#, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela Microsoft, e está entre as mais utilizadas no mundo, tá, gente? Ela tem uma sintaxe bem parecida com algumas linguagens, Java, C++, C, Object Pascal, tá? É considerada simples de aprender, tá? Então, de hoje, tá, gente? Nós estamos no mês de agosto. Até dezembro, a gente vai trabalhar com a linguagem C# no modo console, só linha de comando e montando seus programinhas via linha de comando. Bom, para a gente trabalhar com o Visual Studio, a gente precisa instalar o Visual Studio na máquina, tá? Ele não é um software, gente, leve, que você pode colocar no pendrive, usar ele como portable, já colocar. Não, você vai ter que instalar ele, tá? Ele é um pouquinho pesado. Aí vocês têm que verificar se a máquina de vocês, o computador que vocês têm em casa, consegue rodar, tá? Sem problema, sem estar travando os outros aplicativos ou o próprio Windows de vocês. Quais são as etapas? O que vai buscar a aula de hoje? Tá o foco. Eu vou mostrar as etapas de baixar o Visual Studio, de instalar o Visual Studio e criar um projeto e fazer uns testes com um projetinho chamado Hello World, tá? Então, vamos lá. Para baixar o Visual Studio, eu coloquei o link aqui, visualstudio.microsoft.com/pt_br/vs. VS vem de Visual Studio, tá? Vocês selecionam, né? Colocam esse endereço na barra de endereço de vocês no navegador e vocês vão ser direcionados para a tela de download do Visual Studio. Quando vocês entrarem nessa tela do Visual Studio, você vai já ver uma opção, baixar o Visual Studio, e tem uma setinha para baixo que é um combo, uma caixa de combo, a gente chama muito de combo box, uma caixa de opções. E tem uma opção chamada Community 2019. Essa opção Community 2019 é a opção gratuita, é a que vocês têm que instalar. É o que tem instalado lá na nossa ETEC e é o que a professora tem instalado aqui no meu notebook, tá? Então, vocês não vão pagar nada, gente. O software é gratuito. Para ser gratuito, vocês têm que escolher o Community 2019, tá? Então, a primeira etapa, você vai digitar o endereço lá do Visual Studio, lá no site da Microsoft, e depois vocês vão escolher Visual Studio 2019, o Community, tá? A terceira etapa, quando vocês clicarem no Community, você vai aguardar o download vai vir para baixo. Em cima vai ter uma barrinha, né, com a barra, em cima da barra de tarefas de vocês. Vocês vão aguardar o download. Carregando o arquivo, esse é um arquivo, gente, de instalação, não é o Visual Studio ainda. É para vocês instalarem o Visual Studio, tá? Então, ele é um arquivo instalador. Bom, o que nós fizemos? A primeira etapa aqui, ó, foi baixar. A gente baixa o instalador, tá? Depois, a gente vai instalar. Então, a gente vai clicar no arquivo instalador, tá? Então, vocês procurem lá o arquivo de vocês, deve estar lá na pasta Downloads, e vocês vão dar um duplo clique nele para executar. Executando, ele vai pedir para começar a instalação, tá? Então, você vai estar na telinha do Visual Studio Installer. Você vai clicar no botãozinho Continue, tá? Será necessário reconhecer os termos de licença. Vocês falam que vocês aceitam os termos de licença de uso da
Microsoft é declaração de privacidade. Feito isso, clica no botãozinho continuar, pronto. Quem quiser ler, é só clicar cada link desse aqui e verifica os termos de licença e a declaração de privacidade. Então, está tudo escrito aqui, o que ele está pedindo. Concordando, continue. Se você não concordar, você não instala, tá, gente? Então, não tem uma opção de você concordar ou não concordar. Para você tem que, para instalar, você tem que aceitar os termos da Microsoft. Feito isso, vocês vão entrar numa telinha, tá? Ele vai dar uma telinha com várias opções de programas, tá? Para você instalar. Vocês vão procurar uma opção chamada área de trabalho e dispositivos móveis, tá? E dentro dessa área de trabalho e dispositivos móveis, vocês vão procurar desenvolvimento para desktop com .NET. O dot é o ponto, tá, gente? Que é .NET aqui. Vocês vão clicar nesse, vai selecionar essa opção que você vai precisar criar. Você vai querer criar o quê? Aplicativos WPF do Windows Forms, que seria aplicativos visuais, e de nível console. O que a gente vai trabalhar esse ano é o nível console. Então, essa opção aqui que eu estou pedindo para vocês selecionarem já vai atender tanto esse ano quanto o ano que vem, tá? Então, vocês vão selecionar e iniciar a instalação. Os alunos que não têm, ai, professora, eu não tenho computador, ou o meu computador não aguenta o Visual Studio. Isso é normal, tá, gente? Ter computador que não aguenta o Visual Studio, tá? Se não aguenta, não instala. Se você instalar o Visual Studio e ver que o computador ficou muito lento, desinstala. E a gente tem uma opção. Qual que é a opção que eu estou colocando aqui? A gente tem um site online que a gente consegue trabalhar o C#, tá? A gente consegue trabalhar o C# já no modo online. Então, vocês vão acessar onlinegbd.com/online C# compiler. Então, aqui, ó, ele vai mostrar os códigos, ele permite a gente criar os códigos, tá? Não se preocupe com os códigos ainda agora, que eu vou criar a aplicação pelo Visual Studio e vou mostrar. E quando vocês quiserem fazer o de vocês, quem for usar online, é só usar direto pelo site, tá bom? Bom, eu vou iniciar o Visual Studio. Bom, essa é a tela, tá, do Visual Studio. Lembra que eu falei para vocês que o Visual Studio ele serve tanto para dispositivos móveis, para trabalhar a nível de console, que é só linha de comando, ou a parte visual, que é a parte de forms. Então, ele abre tudo. Então, o meu aqui, como eu também eu dou aula, né, pessoal de jogos, o pessoal de jogos digitais, eles usam o C# com o Unity que está incorporado. Então, o meu é completo. Mas não tem importância. Toda vez que vocês entrarem no Visual Studio, vocês vão entrar numa tela dessa. E vocês vão pedir a opção criar um projeto. Clique em criar um projeto. Nesse momento, eu preciso explicar para eles qual que é o projeto. Então, eu tenho aqui, olha, eu quero um projeto do Python, eu quero JavaScript, eu quero C++. Não, o que a gente vai trabalhar é o C#, tá? Não confunda o C# com Visual Basic, que é outra linguagem, tá? A gente vai trabalhar C#. Clicou no C#. O que eu quero? Ah, mas eu vou fazer o C#, eu vou fazer para Android, para iOS. Por que eu estou falando isso? Porque eu podia estar trabalhando com o Xamarin, eu podia estar fazendo dispositivos móveis. Não, eu vou usar o C# para o Windows. Então, o de vocês sempre tem que estar aqui, C#, Windows. E aqui o tipo de projeto, vocês vão escolher console, tá? Não adianta escolher nenhum outro, porque senão vocês não vão acompanhar as aulas. Sempre é C#, Windows, console. Feito isso daqui, vamos clicar em próximo. Clicou em próximo, ele vai colocar o nome do projeto. Então, o nome do meu projeto vai ser Hello World. Tá? Onde que eu vou gravar o meu Hello World? Então, ele dá uma opção. Eu já criei lá em meus documentos uma pastinha chamada NetBeans Project. Então, eu coloco tudo lá dentro. Então, eu vou lá em documentos, vou procurar Visual Studio 2019. Eu que criei, tá, gente? Fui lá no documentos, criei uma pastinha
chamada Visual Studio 2019. E aqui dentro eu coloco todos os meus projetos que eu vou criando para minhas aulas, para fazer teste, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro. Eu peço para selecionar a pasta. Então, aqui, ó, C, Users, Maga Patológica, que é o meu ID do meu computador. Aqui me refiro ao nome do meu computador. Documentos é a pasta. Visual Studio, minha subpasta. E vai colocar meus arquivos que eu criar do projeto Hello World aqui dentro, tá? Feito isso, clico em criar. A gente aguarda um pouquinho, ele quer criar o projeto. Eu acredito que vocês vão gostar, porque vocês vão sair daquela parte de pseudocódigo e já vai começar a construir os programas de vocês. Demora um pouquinho, tá, gente? Pronto. E eu abri errado, né? Eu abri errado. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu estou abrindo o C# a nível de banco de dados, ó. Não é esse. Eu vou fechar minha solução. Fechou. E eu vou pedir para criar o projeto certo. Tá? Opa. Isso mesmo. Aqui, ó. Eu quero um projeto para criar uma linha de comandos no Windows ou um projeto para criar, ó, C#, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar agora. O meu primeiro estava selecionado, vou no Framework. C# Windows Console. Selecionar o correto. Vou lá na minha pastinha, dos meus documentos. Para não dar problema, cadê meu Hello World? Está aqui. Já dei um delete nele para não dar problema na hora de eu pedir para criar de novo. Hello World. Está aqui dentro a pasta criar. Isso, agora sim, tá? Agora nós já estamos no ambiente console do C#. Essa é a nossa área de trabalho, tá? Eu vou fechar aqui esse gerenciador de servidores que não há necessidade para vocês. E nós temos aqui essa parte onde tem os códigos, onde a gente vai colocar a codificação, a gente vai montar os programas, tá? Eu tenho aqui a parte da solução, onde eu tenho o nome do meu projeto, chamado Hello World, e onde vai ter os meus arquivos de projeto. O código que vocês digitarem, ele vai ficar aqui, ó, em program.cs, tá? Pronto. Então, ele vai ficar assim, eu preciso só ter o program.cs aqui na tela, a minha área de solução, tá? E a gente vai montar o programa. Deixa eu dar uma lupa, eu acho que vai facilitar vocês. Só um minutinho, tá? Ó, pronto. Já tá bom, a gente consegue trabalhar. Essa parte, quando a gente cria um projeto, pessoal, então aqui, Hello World é o nome do meu projeto que foi gravado lá, né? Ele foi salvo lá dentro dos meus documentos, tá? Eu tenho essa primeira parte aqui, da linha 1 à linha 5, vocês estão vendo vários using system. Esses aqui são bibliotecas, tá? Bibliotecas que assim que a gente carrega um projeto, ele já identifica várias bibliotecas. Para que a gente precisa dessas bibliotecas? Para quando eu quiser trabalhar com texto, tá? As coleções, todos os dados principais para utilizar do C# a nível de console, ele precisa buscar esses comandos em algum lugar. Então, ele busca nessas bibliotecas, tá? Vocês não precisam incluir, ele já vem junto, tá bom? Depois da inclusão das bibliotecas, surge a definição do namespace, tá? Qual o namespace? A quem pertence esse projeto? Então, o namespace Hello World, que é o nome do meu projeto, tá? Dentro do meu projeto, a gente vai ter a definição da classe ali, ó, class program. A definição da classe é o que contém o método principal. Quem que é o meu método principal? É aqui, ó, static void main. Gente,
a gente sempre vai colocar os nossos códigos dentro do método principal, tá? Por quê? Porque quando esse método é invocado, quando a gente chama o programa, ele vai executar tudo que tiver entre as linhas 12 e 14, ou entre essas chaves, ó. Essa primeira chave que eu selecionei é referente à chave da linha 14. Essa chave da linha 10, ela está sendo fechada na linha 15. A chave da linha 8 está sendo fechada na linha 16. Vocês precisam ter muita organização. É a mesma coisa. Acabou de tomar banho, vai lá, pendura a toalha no varal, tá? Abriu uma portinha, fecha uma portinha. A programação requer essas mesmas atitudes que a gente tem no dia a dia. Porque se a gente deixar tudo, eu abrir uma chave e não fechar uma chave, o programa não vai rodar. Tá? Então, vocês têm que ser organizados. Se vocês não forem organizados, olha só, eu vou tirar uma chave aqui, ó. Tá? Ele já vai dar uma lâmpada aqui, ó, falando que tem alguma ação que eu preciso fazer, e depois ele vai informar que já tem erro. Olha lá. Aí eu tenho que clicar aqui para ver o que está acontecendo. Ó, está esperada uma chave. Ele já vai informar. Tem alguma coisa errada no seu programa. Então, a gente tem que ser organizados, tá, gente? Organização é tudo. Então, dentro da namespace, a gente encontra a class, e dentro da class, o método main, tá? Os nossos códigos a gente vai colocar entre as chaves. Agora, vocês lembram quando a gente estava fazendo lá o visual? Eu falava, gente, eu quero o programa indentado. Olha a indentação aqui, gente. Tá vendo esse pontilhado? Eu abro a chave e fecho a chave na mesma linha. Eu abro a chave e fecho a chave na mesma linha. O que nós queremos agora? Nós queremos colocar uma mensagem, tá? Então, a gente vai pedir para o programa exibir uma mensagem. Então, qual a primeira mensagem de qualquer programa, qualquer aula de programação que a gente faz? É o Hello World, tá? Então, para a gente colocar uma mensagem, a gente vai usar o comando console.writeLine, tá? Abre parênteses, abre aspas e coloca a mensagem. Hello World. Ponto e vírgula. Viram que eu abri parênteses, fechei parênteses, abri aspas, fechei as aspas, e no final da linha de comando eu coloquei um ponto e vírgula. Se eu clicar em erros, tá 0 erros. Não tem erro nenhum, tá? Então, quer dizer que até agora meu programa está impecável, não tem erro nenhum. Vamos supor que eu tirei, esqueci de colocar as aspas. Ele já vai falar, ó, já vai informar que tem uma coisa errada. Olha só, ele fala, é esperado, alguma coisa está errada, ó. Só que observa, o que está faltando aqui não é as aspas. Só que ele não está falando das aspas. Ele está falando que está esperado os parênteses, o ponto e vírgula. Então, vocês têm que, não é só buscar o que ele está informando, tá? É buscar, gente, o erro mesmo. Vocês vão ter que aprender a ler. E vocês sempre olham aqui no erro, ele informa para vocês qual que é a linha do erro. Linha, tá? Então, deixa eu apertar aqui, ó. Puxar um pouquinho mais para a gente ver mais fácil a linha, ó. Qual que é a linha do erro? Ah, tem um erro na linha 13. Aí eu vou lá, eu vejo, faltou as aspas, certo?